Olá! A partir de agora, aqui na TV Câmara, você vai acompanhar tudo o que acontece no Legislativo. A audiência pública discute a situação dos pedágios. CPI da Saúde faz mais uma reunião na Câmara. Projeto Garotos da Lagoa realiza a inclusão através do esporte. Confira também tudo o que aconteceu na sessão ordinária. O Jornal da Câmara começa agora. A audiência pública discutiu os pedágios do Polo Pelotas. A principal questão abordada foi a revogação do aditivo, que estendeu por mais 12 anos o contrato com a empresa Ecosul. A discussão sobre os valores praticados nas praças do Polo de Pedágio de Pelotas volta à tona. E apesar de posições diferentes em alguns aspectos, pelo menos um é unanimidade. Olha, eu estou completamente insatisfeito com o serviço e com o custo, pelo amor de Deus. Eu vou e venho a Porto Alegre, se o senhor fizer uma viagem dessa com um veículo 1000, o senhor paga mais de pedágio do que o combustível. É unânime. Todas as pessoas acham que o pedágio, unanimemente, é muito caro. Pois é, acho um pouco caro. Um pouco caro, sim. Comparado com outros estados brasileiros e até mesmo países do Mercosul, a média do preço cobrado fica bem acima, o que ocasiona vários problemas. Lá em Santa Catarina a gente tem hoje estradas duplicadas, com uma qualidade superior, e você paga um pedágio de 45 centavos, R$1,40, seja o que for, R$2, mas você não vai pagar R$10 num pedágio, numa estrada que não é duplicada e não tem qualidade nenhuma, entendeu? Então, pra gente que veio pra cá depois de 14 anos sem vir para essa região, eu fiquei surpreso, sinceramente, pela quantidade de pedágio também que se encontra ao longo da via, né? Em comparação com o Uruguai, que eu sou natural de Santa Vitória do Palmar, que é a fronteira, a gente também se desloca bastante ao Uruguai. As rodovias são totalmente duplicadas, o serviço é de primeira qualidade e é um custo referente a 30% do serviço que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul. Que também esse serviço em Santa Catarina, que é o estado vizinho, onde o turista tem muito mais fluxo, tem melhores estradas, tem um melhor serviço, o custo chega a se pagar R$1,50 por pedágio. A renovação antecipada do contrato de exploração das praças de pedágios da região causou estranheza aos vereadores e um dos motivos da realização de uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Motivada por esse movimento feito pelo governo do estado de rever as praças de pedágio em todo o Rio Grande do Sul. Nos surpreendeu verificar que o governador não encabeçou a disputa pelo Polo Pelotas, não atendeu a essa disputa. E nós fomos atrás para verificar por quê. E descobrimos, surpresos, que o Polo Pelotas havia sido devolvido para a União e a União, 2 meses após receber do governo do estado, na época, em 2000, esse polo acabou fazendo com que houvesse um termo aditivo que aumentou o período de exploração dessa praça até 2026. O deputado estadual Gilmar Socella, do PDT, que foi presidente da CPI na Assembleia Legislativa com relação aos pedágios, e ele nos informou que efetivamente tinha sido feito assim, mas que o contrato que tinha sido modificado, com um termo esse aditivo ao contrato, na verdade era um novo contrato. Sendo um novo contrato, sendo um espaço público, deveria ter sido submetido a uma licitação nova. Outras empresas poderiam ter oferecido novas condições para a exploração dessa praça. A forma que a gente está fazendo de chamar as pessoas, chamar a própria concessionária, chamar o Estado através de deputados, através de representantes dos governos, para debater o tema, para saber o seguinte: nós temos duas opções, ou nós vamos abrir a porteira ou nós vamos reduzir o preço, porque não é possível que aquelas pessoas que dependem disso, de se movimentar, de fazer o translado da sua produção, pagar o absurdo que se paga. E na verdade, em relação às empresas, quem paga esse custo é o cidadão. Isso vai estar embutido no preço da mercadoria. E já o cidadão que precisa se deslocar para o trabalho ou a passeio, é um absurdo o valor que ele paga, que muitas vezes o pedágio é maior o valor do que o próprio combustível.
Outro ponto é que as rodovias foram construídas com recursos públicos e entregues à iniciativa privada, sem deixar alternativa ao cidadão. Agora, o que foi feito no Brasil, e aqui especificamente no Rio Grande do Sul, foi a apropriação privada do dinheiro público. Eles pegaram o dinheiro nosso e estão arrecadando, dando uma contrapartida em péssimas condições. Isso não preciso dizer, todos que trafegam por aqui vão concordar comigo. Nós estamos aí estradas de terceiro mundo que estão cobrando pedágio de primeiro mundo. Quem construiu a estrada foi o governo, foi com verba pública. Não tenho por que entregar de bandeja as pessoas pagando uma fortuna, né? A gente vai a Santa Catarina, passa por Curitiba, pedágio 1,20, 1,50 e aqui pagando R$9, um caminhão, como a gente pôde ver ali, pagando 49, isso termina inviabilizando até muitas coisas em relação à produção, ao escoamento da produção. Quanto à qualidade do pavimento e dos serviços oferecidos, as opiniões se dividem e o grau de satisfação também. Se vocês olharem a estrada para Porto Alegre que nós temos, ainda tem deficiência no acostamento, ainda tem deficiência com abalroamentos na própria pista. É uma pista que, na verdade, não deveria ser pedagiada. Por enquanto ainda está boa. De pedágio ela ainda está boa na nossa via aqui, na Univias, na BR-116 nossa aqui. Você acha uma boa condição de tráfego, as condições, o serviço prestado? Serviço prestado sim, algumas vias ainda não estão duplicadas e as que estão duplicadas agora, como está feito a duplicação aqui da nossa via aqui dos containers, está muito ótimo para nós. Totalmente insatisfeito. A questão é realmente só porque a gente tem uma meta, tem um local para chegar, porque senão você faria a volta e voltaria, não agrada, sinceramente. Não é o que a gente espera. Frequentemente as cancelas param e eu tenho que retornar e entrar na fila para ser liberado. Agora, quando eu estava me deslocando de Rio Grande para Porto Alegre na segunda-feira, em frente ao quilômetro 435 da BR-116, eu tive o meu para-brisa quebrado por um caminhão das obras que tem ali, onde está tudo mal sinalizado, por sinal. Quebraram o para-brisa do meu veículo e ainda arranhou toda a frente, as pedras que tem. Eu parei, ninguém do serviço de atendimento sabia como proceder. Fui até a Polícia Rodoviária Federal, fiz a ocorrência, retornei, aí mandaram que eu preenchesse um formulário para a ouvidoria, que daqui a 15 dias vai me dizer o que eles vão fazer, se vai ser aceito o meu questionamento sobre a responsabilidade objetiva deles, porque pagar eu pago antecipado. Agora, no momento de receber o serviço deles, da responsabilidade deles, eu espero 15 dias para ter uma notícia. Na metade norte do estado, 16 praças de pedágios foram fechadas e outras 14 tiveram uma redução de R$ 5,00 no valor cobrado e passaram a ser gerenciadas pela empresa gaúcha de rodovias. Mais uma reunião da CPI que investiga a saúde pública em Pelotas foi realizada na Câmara de Vereadores. Todas as terças e quartas-feiras serão realizadas as reuniões da CPI da Saúde. Aqui comigo, o presidente da comissão, o vereador Marcola. Vereador, o que foi tratado nessa reunião? Nessa primeira reunião a gente tratou dos primeiros fatos que foram apurados. Entre eles, as visitas que fizemos na farmácia municipal, qual constatamos já algumas irregularidades, falta de descumprimento de ordem judicial, medicamentos sendo desviados, que nós pegamos e fotografamos e comprovamos na hora que estava sendo desviado. E além disso também tratamos na reunião a situação de recursos, os quais já estão comprovados que foram desviados para algumas outras áreas que não seja a saúde. Visita à farmácia popular também teve? Visita à farmácia municipal teve e iremos quantas vezes for necessário, porque lá está o estoque de medicamento do município. Então não pode as pessoas dizer que não estão recebendo medicamento. Então por isso esse trabalho da CPI, a qual agora inicia também visitar os postos de saúde para ver a situação de atendimento, tudo, porque não pode os médicos estar recebendo do município e não estar prestando serviço. Tá certo. Obrigado, vereador. Luiz Marcolin, para o Jornal da Câmara. Aliar o esporte com a inclusão social. Essa é a proposta de um projeto criado na Colônia Z3, que atualmente já conta com mais de 100 participantes. O projeto Garotos da Lagoa, criado há 5 anos pelo ex-jogador de futebol Sandro Rosa, vem dando oportunidade para que meninos tenham lazer e formação através do esporte. Para os pais, a iniciativa tem mostrado resultado na vida dos filhos. Eu tenho procurado acompanhar e trago ele todas as oportunidades para treinar. E o que a gente tem observado aí nesse trabalho que o Sandro Rosa está realizando? Faz uma integração dessa gurizada, tira eles da rua, tira do play, do videogame, do computador
e faz eles se dedicarem ao esporte, que o esporte vai criando no ser humano esse espírito de participação, de competitividade, de trabalhar em grupo. É um projeto que ajuda em vários segmentos, né? Porque senão eles ficam muito sedentários, principalmente por isso, né? E socializa bastante, né? Hoje o meu filho gostou de participar, gosta de participar dessa situação porque convive com outras faixas etárias também. O projeto tem atividades semanais no Balneário dos Prazeres e na Colônia Z3 e conta hoje com a participação de 120 meninos, com idade entre 8 e 13 anos. Fora de campo, o acompanhamento das notas e da frequência escolar também fazem parte da proposta. Para Sandro, o importante não é que os meninos se tornem jogadores de futebol, mas que tenham formação cidadã. A gente procura dar essa assistência para eles no esporte, porque eles estudam de manhã, vêm para o esporte à tarde. De noite eles já estão cansados, vão dormir cedo em vez de estar nas esquinas, né, parado então. Então eu acho que o objetivo é tirar eles das ruas também, né? Dar uma oportunidade maior para eles e ao longo prazo, o que eles vão querer. De repente tem muitos que vão estar no projeto e dizem, bom, para futebol eu não vou ser. Então tu procura dar um incentivo para eles dentro do esporte, mas para dar seguimento no estudo. Sem o auxílio de recursos públicos, o projeto recebe a ajuda de empresas e de apoiadores. Acho que se cada um ajudasse um pouco, muitas coisas poderiam ser resolvidas, principalmente em apoio às crianças, que é onde a vida começa. Então acho que para mim, como ser humano e como empresário, poder ajudar é uma grande satisfação. O vereador Edmar Campos, que é colaborador da ideia, vai apresentar projetos junto aos governos municipal e estadual para buscar apoio. Eu sempre apoiei os projetos sociais, principalmente na área esportiva, do futebol, do esporte amador. Isso é muito importante, que nós estamos vendo um exemplo aqui, mais de 100 crianças, os pais aqui junto, ajudando, colaborando. Nós queremos tirar essas crianças do ócio, colocar em programas esportivos, sociais. Eles têm que ter boas notas, eles têm que se comportar bem. Essa é a exigência que os professores fazem. A ação social é um gol de placa, em benefício da sociedade e do futuro das crianças. Confira agora os principais assuntos que foram discutidos durante a sessão plenária. O vereador Marcola utilizou a tribuna para ressaltar a importância da CPI da saúde e disse que esta será a maior da história. Denunciou também a má gestão da prefeitura em relação à farmácia popular, onde presenciou uma cena de medicamentos e luvas cirúrgicas em meio ao lixo. O vereador gaúcho chamou atenção para o projeto Garotos da Lagoa, realizado nos bairros da Z3 e do Barro Duro, onde mais de 100 crianças participam do projeto. O futebol como meio de inclusão e educação no combate às drogas foi ressaltado pelo vereador, que também pediu o apoio da Câmara Municipal para auxiliar a Liga Pelotense de Futebol, uma das mais antigas do país e que está sem sede no momento. O vereador Salvador Ribeiro falou sobre o Dia Mundial do Autismo, que é comemorado hoje, no dia 2 de abril. Aproveitou também para comentar sobre a audiência pública que aconteceu pela manhã na Câmara Municipal de Pelotas para tratar sobre o tema. O vereador Rafael Amaral mostrou uma matéria veiculada pelo Diário Popular sobre a falta de merenda escolar no município. Relatou também que isso ocorreu devido a um erro de um funcionário da prefeitura, que não fez o repasse, e disse que a vice-prefeita Paula Mascarenhas está mal assessorada. O vereador Adinho esteve em Brasília recentemente e um dos temas que trouxe para a tribuna foi o repasse de verbas às escolas. Lamentou que os governos federal, estadual e municipal se esquivem do assunto e pediu providências. O vereador Vicente Amaral falou sobre o projeto Tire a Pedra do Caminho, que tem como objetivo a prevenção nas escolas com a criação de uma cadeira de grade curricular obrigatória nas séries iniciais do ensino fundamental. Falou também sobre o descaso com Fragata, dizendo que não são realizados investimentos no tradicional bairro Cidade. O vereador Dionísio Veloso agradeceu o espaço e aproveitou para falar sobre a questão dos pedágios, que abusam da lei e colocam em xeque o direito de ir e vir do cidadão pelotense, já que o preço cobrado na região é um dos mais caros do país. No próximo bloco, você vai conferir uma reportagem especial sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O Jornal da Câmara volta já.
luta contra a exploração ilegal da madeira e o avanço da agropecuária sobre a floresta destruída. Faça também a sua parte. Não compre madeira de desmatamento ilegal. Manter a floresta viva é se manter vivo. A cultura brasileira é feita por quem está no palco e por quem está nos bastidores, por quem brilha em frente às câmeras e por quem trabalha atrás delas. É feita por quem sonha alto e por quem voa alto, por quem pinta telas e também por quem pinta faces. É feita da energia de quem dança e de quem faz da parceria movimento, por quem constrói mundos e por quem transforma o seu mundo em arte. É feita por milhões de trabalhadores da cultura que podem e devem planejar o futuro e fazer do descanso dias especiais. O autismo atinge quase 2 milhões de brasileiros. Em crianças é mais comum que a AIDS, câncer e diabetes. As dificuldades para os portadores da síndrome são de socialização, comunicação e comportamento. Em Pelotas, para tratar sobre estas e outras questões, acontece até sexta-feira a Semana de Conscientização sobre o Autismo. Uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores abriu a programação da semana. Ela pode parecer comum, mas vem sendo pesquisada há muito pouco tempo. Ainda é um enigma e misteriosa tanto para os cientistas quanto para os médicos. A cada 150 crianças, uma vai ter esse transtorno. Mas o que é o autismo? Estudos mostram que a doença é um transtorno que acontece no cérebro, não havendo conexões entre os neurônios, causando alguns comprometimentos sociais e comportamentais. Esse transtorno do desenvolvimento é marcado por 3 características fundamentais: a dificuldade de se relacionar com as pessoas, no domínio da linguagem e o padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Outras limitações também fazem parte do comportamento do autista, como movimentos repetitivos, principalmente com as mãos, pouco ou nenhum contato visual e interesses restritos. Eles têm uma dificuldade muito grande de interagir, de procurar o outro. Então, a gente já pode ver, a partir de mais ou menos uns 18 meses, e algumas crianças desde bebê já têm traços, né? Então, um bebê que, quando a mãe amamenta, ele não olha diretamente no olho da mãe, os pais mostram brinquedos, ele não se interessa muito, não olha para o brinquedo, que a gente chama de atenção compartilhada, que seria a criança já ter assim, essa capacidade de olhar para a mãe e sentir o que a mãe está sentindo, olhar o brinquedo que a mãe mostrar e olhar de volta para a mãe sorrindo, dizendo que gostou, né? Então, essa troca de emoções, essa empatia, é que a gente já percebe desde o bebê e desde o primeiro ano de vida, né? E depois, quando a criança começa a ter necessidade e interesses em compartilhar as coisas com os outros e com outras crianças, né? Uma comunicação com as outras crianças, eles preferem ficar mais isolados, brincar sozinhos, né? Os movimentos repetitivos seriam movimentos com as mãos, ou de girar sobre si mesmo, de pular, né? Movimentos com os dedos na frente dos olhos, não fixar o olhar. Em cada 4 crianças autistas, 3 são meninos, uma incidência que ainda é desconhecida. Os sintomas podem aparecer nos primeiros meses de vida, mas mesmo assim, dificilmente são identificados precocemente. O mais comum é os sinais ficarem evidentes antes de completar 3 anos. É necessário que os pais fiquem atentos às crianças, pois quanto mais cedo diagnosticado, melhor e mais eficaz será o tratamento. O que se busca sempre é o diagnóstico mais precoce possível, né? Então, nessas crianças, a gente já começa a sugerir intervenções com as mães, né? Procurar psicólogo, procurar estimulações, colocar em escola, para estimular essas questões de interação social e de comunicação. E até mesmo para ver se realmente vai ser um caso de autismo, né? Ou se é uma criança que tinha alguns traços por alguma dificuldade no ambiente e que, na realidade, não fecha o diagnóstico. Então, o diagnóstico precoce é o melhor, porque a gente pode intervir mais cedo e melhorar, né, essa criança de uma maneira mais eficiente, né? A gente não consegue curar, mas a gente consegue melhorar muito essas características. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem 60 milhões de autistas no mundo, sendo 2 milhões aqui no Brasil.
No Rio Grande do Sul, 120 mil famílias possuem um integrante autista. E aqui em Pelotas, 111 crianças e adolescentes recebem o tratamento. Cada criança com autismo é única, por isso o tratamento deve ser bem individualizado. Cada uma tem uma inteligência que pode ser normal, rebaixada ou acima do normal. São crianças que têm assim, sintomas variados, né? De intensidades variáveis também. Então, as 3 principais características são déficit na comunicação, né? Um atraso na fala ou dificuldades na fala, na linguagem, interesses restritos, comportamentos repetitivos e a questão da interação social. Débora vive um drama com a filha. Maria, de apenas 10 anos, é uma criança esperta, alegre e adora brincar com os amigos. Mas aos 3 anos de idade começou a apresentar algumas dificuldades. Ela não andava e nem falava. Débora ainda não tem o diagnóstico certo sobre a deficiência da filha e luta diariamente com isso. Depois de passar por vários médicos e fazer diversos exames, tudo indica que a filha seja autista. É difícil. A gente vai se informando, eu estou sempre procurando me informar no centro, ela frequenta o centro de desenvolvimento, então eu estou sempre tentando me informar, tentando ler, procuro muita coisa na internet, procuro para identificar. Os médicos não dão um laudo conclusivo até tirar várias, eles vão tirando várias hipóteses. Não, ela não tem isso e não tem isso, então pode ser isso. Tem isso e não tem isso, então eles vão fazendo assim. E o médico dela, que na época viu, disse que ela era tipo uma síndrome que impera o autismo, que é a síndrome de Williams. E aí dali ficou. Aí eu venho notado, eu tenho frequentado lugares para autistas com ela. E aí tudo vem a crer que é autismo. Sem ter apoio, Débora enfrenta os problemas sozinha. Maria frequenta escolas onde crianças que não apresentam deficiência nenhuma estudam. Mesmo sendo difícil, a cada conquista da pequena, uma vitória é celebrada. Não tem apoio nenhum do município. Eu não posso levar minha filha num posto, né, minha filha com febre. Entendeu? Porque eles não vão entender. Ela vai ter crise, ela vai gritar, ela vai espernear, fica todo mundo te olhando. Como é que é pra te enfrentar e passar por isso, assim? Porque tu vive pra ela, né? Vivo pra ela. É muito difícil. É difícil. Mas a gente vai levando. A gente vai aprendendo, vai vendo que tem casos muito piores que o meu, que o caso da Mamá. Tem casos piores. Crianças que não falam, crianças que têm 30 anos não vão à escola, nunca frequentaram a escola com autismo. Tem vários casos. Então, assim, para mim, a Maria está desenvolvendo muito. Karen é presidente da Amparo, uma associação formada por pais de crianças autistas, e mãe de Pedro Henrique, que tem autismo. O transtorno foi descoberto aos 4 anos de idade e, desde lá, vem sendo feito um trabalho em conjunto por profissionais para oferecer ao Pedro uma vida mais saudável. Com diagnóstico precoce, Pedro Henrique pôde desenvolver a fala e ser alfabetizado. Ele toma medicação, né? A medicação eu acho que é assim, uns 10% de todo o tratamento que ele tem, né? Ele precisa da medicação para ele ficar mais centrado, até na escola para ele poder prestar mais atenção, mas a medicação é assim 10%, tem os outros 90% que é estimulação, né? E terapia, muita terapia. Ele tem ecoterapia, ele faz música, ele tem atendimento psicopedagógico, ele tem atendimento psicológico, ele tem atendimento com fono também. Então é assim, ó, é uma série de coisas que tu vai juntando, né? Ele faz um trabalho também de estimulação da parte corporal, né? Trabalha a motricidade ampla e fina na ISEF, lá com o pessoal da ISEF. Então ele tem toda uma série de estimulação. E em casa também a gente está sempre estimulando ele. O Pedro está alfabetizado, ele está no 4º ano, né? Numa escola regular da rede. Até posso dizer, ele está ali no Fernando Osório, né? Que é a escola que acolheu ele, sabe? Ele está ali desde o pré, né? Então, no início, com muita dificuldade, porque também na escola ninguém sabia o que era autismo, ninguém conhecia isso, né? Mas acolheram ele, sabe? A gente teve algumas brigas, algumas coisas assim. Hoje eu posso dizer que ele está incluído na rede, né? Ele se alfabetizou, ele está bem, sabe?
Tem coisas que tem que melhorar, tem atividades que ele não está conseguindo fazer, mas ele está dentro do tempo dele, ele está bem. Em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, foi realizada na casa uma audiência pública, proposta pelo vereador Ivan Duarte. É justamente para as pessoas conhecerem mais o autismo, né? Saber lidar, saber identificar, romper o preconceito, né? E principalmente fazer com que o autista tenha um espaço que foi conquistado, por exemplo, há décadas atrás com o síndrome de Down, né? Antigamente se pensava que a pessoa que tinha síndrome de Down ela era uma condenada a ser muito mais limite do que ela tem. O autismo é a mesma coisa, só que o autismo está no começo da caminhada. Então a gente espera que em poucos anos o espaço que o autista consiga é o que os outras, doenças, síndromes, comportamentos tiveram em função do preconceito. A gente pensa em romper com isso e essas audiências servem para fazer esse esclarecimento. O líder da bancada do PP, vereador Roger Ney, ficará afastado das atividades parlamentares durante 10 dias para realizar um tratamento médico. Assumiu o primeiro suplente, vereador Dionísio Veloso. Sempre é uma emoção nova, até porque a gente sabe que é mais uma porta que se abre para que a gente possa continuar desempenhando o nosso trabalho, para a qual a gente foi eleito, embora como suplente. A minha votação foi votação para chegar à Câmara, mas pelas composições não foi possível. Mas é a nossa obrigação, vir para cá, dar o nosso melhor. E eu tenho certeza que vontade para isso não falta, e eu vou me empenhar nessas 2 semanas para poder fazer o melhor possível para a nossa comunidade. O Jornal da Câmara termina aqui. Até a próxima edição.